Estamos juntos em mais uma edição do podcast do Jaé. Eu sou o missionário Lucas Efraim e hoje o que eu quero falar para você é sobre restauração de sonhos. Então vamos juntos nessa alegria e vem comigo. Vou com Deus caminhando pra frente, vencendo barreiras. Hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial. Ele mesmo, missionário, um grande pastor e também líder de jovens, Kaique Oliveira. Muito obrigado, Lucas Efraim, pelo convite de estar aqui, junto com cada ouvinte, com cada pessoa maravilhosa que nos acompanha nesse momento. Maravilhoso! Quero agradecer desde já a sua presença aqui no podcast do Jaé. Você que também agora está sendo um exemplo e agora está em São Paulo, né? Junto com o bispo Dom Luiz de Carvalho. Mas antes, eu quero falar para você. Aqui o tema é Jaé, você já sabe como é que é, mas o que significa o Jaé na sua vida? Olha, o Jaé, Lucas, o Jaé é uma revolução que chegou. Um movimento jovem diferente de todos os outros já vistos. Porque dentro do Jaé, nós temos oportunidade de crescer profissionalmente, sentimentalmente, emocionalmente e... Você é um exemplo disso, né? Porque quando você chegou no santuário, já existia o grupo do Jaé, mas através disso que você conheceu a obra. Sim, eu cheguei no santuário e cheguei logo num sábado, um dia em que os jovens vão às ruas, evangelizam, e o Jaé, ele representa isso, um acolhimento que na vida do jovem é diferente de todos os outros. Ou seja, dentro do Jaé, o jovem aprende a lidar com as situações na vida dele e junto com uma unidade de jovens, junto com o pastor, a pastora da igreja e, é claro, com os apóstolos, crescer na vida e aprender o significado de sonhar. Maravilhoso. Falando em sonhar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a restauração de sonhos. Mas vamos lá. Como é que eu te chamo? Pastor Kaique, Kaique Oliveira, missionário Kaique? Olha, me chamando, mas pode falar missionário, Amém. Kaique, não tem problema. Amém, missionário. Então vamos juntos. Aqui, ó. Você falou um pouco sobre como foi você chegou no santuário, mas agora eu quero que você aprofunde. Como é que você entrou no santuário, a sua primeira experiência dentro do santuário? Bom, como eu falei, minha primeira experiência foi num sábado, onde junto com a minha avó, que me trouxe para a igreja, eu vim para o santuário e pude ter aquele primeiro momento ali, eu me lembro até hoje, que foi num ensaio dos jovens e das mulheres. As mulheres estavam ensaiando para uma dança e no primeiro contato com o santuário, eu já pude aprender o significado da dança profética, que é um dos eventos que mais geram expectativas, né? Porque é um momento alegre, é um momento de dança, é um momento de alegria. Sim. E aí eu vim para o santuário, vendo os ensaios das mulheres, e ali eu já fui envolvido para poder, de forma simples, ajudar no som. Colocando louvor, colocando a música. Então a sua primeira oportunidade foi ajudar o pastor, a pastora do santuário, no som do santuário, é isso mesmo? Isso mesmo, soltando o som, porque o santuário na época estava sendo pintado para poder ficar lindo, né? E os irmãos chegarem e ver aquela coisa linda que é o santuário. E aí, enquanto isso, eu ficava ali no som ajudando as mulheres. E foi tão impressionante que do som eu passei a ensaiar junto com os jovens e com um grupo de mulheres. Homens valentes, era uma dança conjunta. É maravilhoso as danças proféticas, eu já passei aqui um trechinho uma vez, mas eu quero pedir para passar de novo agora sobre todos. Passa para mim um trechinho para você conseguir ver essa maravilha que é essas apresentações de danças proféticas, tanto nos santuários quanto lá no Monte Manaim. Não posso aceitar o que querem pra minha vida, as pequenas propostas que o mundo tem pra mim. Tenho promessa de Deus e o que Ele tem é bem maior. Tenho promessas de Deus pra mim e o que Ele tem é bem maior. Eu pensei em quem tenho crido, eu sei que não vou morrer.
promessas de Deus não se cumprirem em mim. O que Ele tem é maior, bem mais que eu possa imaginar. O que Ele tem é maior, muito mais que eu possa imaginar. Maravilhoso. Olha, Kaique, missionário Kaique, na sua opinião, a diferença que o Jaé faz na vida de um jovem que está chegando no santuário? Olha, na minha opinião, o Jaé, na vida de um jovem que está chegando no santuário, mostra para o jovem que ele ainda pode sonhar, que ele ainda tem como realizar os sonhos. Porque muitos dos jovens que chegam no santuário chegam depressivos, desvalorizados dentro de casa pelos amigos, chegam envergonhados. Muitas das vezes o jovem chega até quieto, né? No canto dele, retraído, com medo de conversar. E o Jaé, ele representa isso. Uma oportunidade do jovem recomeçar a vida dele e recomeçar os sonhos, a voltar a acreditar no verdadeiro sentido de sonhar. Caramba! E isso é um exemplo muito claro, né? Porque Jacó era um sonhador, ele conseguiu. Davi era um sonhador, ele conseguiu se tornar rei. E também os jovens do santuário, a gente aprende desde o princípio que a gente entra no santuário, desde o primeiro contato que a gente tem nessa maravilha que é o reino dos céus, a gente aprende que quem não sonha já morreu. Já morreu. Ou seja, é um objetivo que a gente cria. E o primeiro objetivo de todos é servir a Jesus, ganhar almas, por isso o projeto do Jaé. E depois uma coisa vai indo atrás da outra e vai criando assim oportunidades dentro também do santuário, por exemplo, os pastores do Jaé. Sim, eu acho o santuário, aliás, acho não, tenho certeza que o santuário é essa maravilha que é por conta disso, porque além da gente ganhar almas e garantir o nosso galardão no céu, nós conseguimos, dentro disso, receber oportunidades como pastores jovens, como a equipe de TV que tem, equipe de sonoplastas, oportunidade de rádios, tem um mar de oportunidades dentro da obra. E o mais impressionante disso tudo é que a gente recebe essas oportunidades e ainda continua ganhando almas. Porque tem muitas pessoas que não conseguem conciliar serviço com a igreja, né? Profissão com a igreja. Mas dentro do santuário a gente consegue exercer a nossa profissão e ganhar almas ao mesmo tempo. É maravilhoso, né? E é uma diferença muito grande. Uma vez eu estava conversando com um jovem que, inclusive, ele falou para mim que te conhecia. E que tinha chegado no santuário através de uma das suas publicações. Olha pra você ver. Bacana. E ele tava falando que quando ele tava no mundo, o mundo ensinava que não devia sonhar, vivia um dia, é como se o hoje fosse a coisa mais importante, mas não existisse amanhã. Nossa, isso é muito sério, porque o mundo só proporciona isso, né? A gente pega aí os grandes acontecimentos, a vida aí fora. Sim. E o mundo só proporciona desgosto, desesperança, a vontade do jovem de se matar, de não acreditar que ele vai conseguir. O contrário do que o reino dos céus traz para a vida do jovem. Interessante. Você já tem alguma experiência que você fala, olha, isso aconteceu comigo ou com alguém que eu conheço, que é um exemplo claro de voltar a sonhar? Tenho. Vou começar por mim, né? Claro. Porque lá fora, quando eu cheguei no santuário, eu estava enfrentando uma situação que era a separação do meu pai e da minha mãe. E foi aonde eu fiquei um tempo. tema muito complicado para as pessoas que passam por isso, porque só quem vive isso sabe. Porque às vezes existe uma intriga muito maior. E isso é algo que frustra muito a pessoa. Sim, e isso é até bom para os pais que estão nos acompanhando entender como lidar com esse processo. Porque às vezes acontece do pai e a mãe separar. E aonde fica o jovem no meio disso tudo? Muitas das vezes depressivo, dentro de um quarto, sem esperança, achando que a vida dele acabou ali. No meu caso, eu já, nesse meio tempo, fui morar com a minha avó, um tempo curto, junto com a minha mãe e meus irmãos,
E foi aonde eu tive a oportunidade de vir para a igreja. E é tão interessante isso porque olha como que a igreja entra na hora certa na vida da pessoa, né? Caramba. Porque antes disso eu poderia ter conhecido a igreja. Muitas das vezes eu já passei na rua da igreja e nunca tinha visto a igreja ali. Eu conheço história de pessoas que contam que passavam na rua, que nem você disse, e é como se existisse um prédio aqui, nada aqui e um prédio lá. Ou seja, sumia. Era exatamente assim, porque a igreja ficava localizada e fica na rua principal praticamente do centro da cidade. Então, por várias e várias vezes eu já passei ali, junto com a minha mãe, e nunca tinha visto a igreja ali. E é impressionante que, na hora certa, o santuário chegou na minha vida. Na hora que eu estava mais precisando, porque, como eu disse, muitas das vezes quando o pai e a mãe separam, o jovem não sabe o que fazer. Porque ele vai ter uma divisão ali. E não somente em separação dos pais, mas também quando um jovem tem um relacionamento duradouro, quando aquele relacionamento acaba, eu conheci pessoas que já quase tiraram a própria vida. Pois é, e tem muitas dessa situação. Ou quando o jovem sofre uma frustração, até mesmo de uma amizade, né? São os Sim. relacionamentos duradouros, como você falou, tanto com casal, conjugal, mas também como amizade. Sim. Jovens que passam por esses processos que são difíceis de lidar. E aí o jovem perde muitas das vezes ali a esperança, achando que ali acabou a vida dele. Acabou, ele não tem mais motivação para viver. Mas é aí que o santuário entra na vida da pessoa. Quantos jovens eu já recebi no santuário, dentro desse movimento jovem, que também daqui a pouco nós vamos falar, os encontrões que acontecem. Sim. E eu chegar ali e conversar, prazer, jovem, como que é seu nome, da onde que você veio? E às vezes tem jovem ali que a primeira vez que estava ali no santuário era naquele encontro. E o jovem fala, eu estava dentro de casa, sofrendo, eu estava dentro de casa. É claro, não dessa forma, porque no primeiro contato o jovem fica mais retraído. É como se você estivesse dentro da casa sofrendo, angustiado, triste. Um vazio que as pessoas sentem. Às vezes não é nem uma depressão, a pessoa não considera como uma depressão, mas é você conseguir, você colocar a cabeça no travesseiro e não se sentir em paz. Paz de espírito, paz dentro de casa, paz na família. Sim, muitas das vezes o jovem até pensa, né? O que eu tô fazendo pra minha vida? O que vai ser da minha vida? Ele pode não ter a depressão ali diagnosticada, mas o jovem pensa, pra onde que esse caminho vai me levar? Pra onde que os resultados da minha vida vão me levar? Porque o jovem ele não tem mais motivação. E aí o jovem passa tempo dentro de casa, fica ali sozinho, amargurado, entristecido, sem saber o que fazer. Muitas das vezes até se afasta de amizades ruins, amizades que atrapalham, mas também amizades verdadeiras, que a gente sabe que tem. E isso tira a motivação e a vontade de viver do jovem, que ali eu digo que é o começo da depressão e o começo de onde o jovem muitas das vezes até se suicida, pensa em se matar. Porque pode ter certeza, a maioria desses jovens que passam por essa situação já pensaram ou pensam em se matar. Sim. E é tão sério. Mas como você entrou nesse assunto sobre jovens chegando no santuário através dos encontros, eu quero já te perguntar de uma vez. Conta pra gente sobre esses encontros jovens que acontecem todos os sábados nos grandes santuários de Belo Horizonte e também o Brasil afora, porque as igrejas estão espalhadas pelo Brasil todo. Uma experiência marcante que aconteceu com você em um desses encontros. Olha, os encontrões todos são únicos, né? Cada um com a sua especialidade. Porque é um momento, eu digo que só o reino dos céus proporciona isso. O jovem conhecer o jovem de outra igreja, reino dos céus, e juntar ali com aquela região, aquela regional de jovens, e ali poder dançar, cantar. Mas uma das melhores experiências que eu já tive foi numa das recentes vigílias de louvor, dança. A última que teve, não foi? Isso, a vigília Shadow Dance, que foi uma vigília assim inesquecível. Acho que não só para mim, mas
como para todo jovem que está nos assistindo, que participou. Porque foi uma vigília, assim, onde os jovens tiveram um momento muito junto, sabe? Tanto quanto a dança, quanto as orações, a palavra, tudo. Então eu quero pedir para colocar um trechinho da Vigília Gospel Shalom Dance, que foi assim maravilhoso, para vocês conseguirem ter uma noção de como é essa comunhão com os jovens e o Reino dos Céus, porque o Reino dos Céus é a única igreja que eu vi até hoje, uma igreja revelada que apoia o jovem. Coloca pra mim. Shalom dance, dance, dance. Shalom dance, dance, dance. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom dance, dance, dance. Shalom. Shalom dance, dance, dance. Shalom dance, dance, dance. Shalom dance, dance, dance. Shalom dance, dance, dance. Shalom dance. Louve ao Senhor. Shalom dance, dance, dance. Shalom dance, dance, dance. Shalom dance. Ele é meu Salvador. Em qualquer lugar, louve ao Senhor. Clame e dance, Ele é meu Salvador. Clame, louve, ore ao Senhor. Ele é Rei, é digno de louvor. Ele é Rei, é digno de louvor. Shalom dance, dance, dance. Shalom dance. Maravilhoso! Você viu aí um trechinho das vigílias da balada gospel Shalom Dance, que foi assim inesquecível, como você disse. E nesse evento que você disse, o que mais te marcou? Olha, eu acho que ver aquela multidão de jovens alegres, porque esse é o pensamento que me vem. Quantos daqueles jovens que estavam ali poderiam também estar em casa, triste, chorando, angustiado, muitos nas drogas, outros em baladas mundanas, mas ao invés disso, estavam todos juntos ali dançando para Jesus com alegria. Então, eu acredito que a hora mais alegre, não tem como falar, esse foi o melhor momento, porque tudo foi maravilhoso. Isso é verdade. Mas o momento em que os jovens estavam juntos ali, dançando, cantando, se alegrando, é um momento que marcou, porque veio na mente esse pensamento. Quantos daqueles jovens podiam estar tristes em casa, passando por situações horríveis, mas estavam ali porque conheceram o Reino dos Céus e o Reino dos Céus proporcionou isso na vida daqueles jovens. E é tão interessante isso porque tanto você quanto eu é um exemplo desse projeto, do que é o Jaé, porque o Jaé transforma a vida das pessoas. E como o projeto já diz, Jesus contra as drogas e os Jaés, que são jovens apostólicos, em constante evolução. Mas por que constante? Porque quanto mais o tempo passa, mais o próprio santuário, a igreja, nossos apóstolos, ensinam os jovens a fazer as coisas para a vida. No santuário a gente aprende a viver. E viver da maneira correta, que é viver perante a palavra de Deus e no caminho correto, que é Cristo. Sim, e uma das coisas que eu acho muito impressionante dentro do santuário é que aqui o jovem ele consegue levar a vida dele de forma leve, sem aquelas preocupações igual muitas das vezes acontece do jovem querer se limitar por causa de crenças, mas não, o jovem ele aprende, traz aquele modelo para a vida dele e consegue viver de forma tranquila. E é incrível isso, né? E nesses encontrões jovens que acontecem todos os sábados nos santuários, a gente aprende também a como ter vida com Deus. Na sua opinião, o que é ter uma vida com Deus e como ter uma vida com Deus sendo tão jovem? Olha, vida com Deus é um assunto que gera muita polêmica dentre os jovens. Por quê? Muita gente acha que vida com Deus é abandonar tudo, né? Não. Maneiras de se vestir. A fé é uma fé racional. E isso vai muito além disso. Não é a roupa que diz sobre a sua fé. É claro que toda aquela pessoa que é cristã, ela entende o estilo, o tipo de roupa que ela vai usar. Mas cada um tem o seu, isso não importa. Vida com Deus significa que o jovem, além de ter o momento dele ali com a família, com os amigos, ele tem que ter um momento dedicado a Deus.
um momento de orar, um momento de buscar a Deus, um momento de dar uma parte do tempo dele a Deus para evangelizar, para ganhar almas. Isso é vida com Deus. E é claro, quando ele estiver ali no meio dos amigos, no meio da família, mostrar que ele não pertence ao mundo. Ser luz, porque muitas das vezes os amigos, a família, ainda não são da igreja. Então ele tem que mostrar que ele é a luz ali. A pessoa tem que olhar para o jovem e ver nele a diferença. Não, esse jovem aqui, ele é assim porque ele faz parte do reino dos céus. É separado, né? Isso. A palavra de Deus nos fala que quando Deus te escolhe, ele te escolhe porque você é o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, onde há trevas não há luz, mas onde há luz não pode ter trevas, porque a luz domina tudo. Isso. Dissipa todas as trevas. Dissipa. Né? E assim, é maravilhoso isso. Eu conheci a história de um jovem que os pais dele falavam muito para ele o seguinte: não vá nessas festas, baladas, essas festas assim do mundo. E eles sempre falavam: não vá, não vá, não vá, porque aquele lugar não te pertence. Você é da igreja, aquele lugar não te pertence. Você é um escolhido de Deus. Um certo dia, ele decidiu ir. Ele falou: eu vou. Quando ele entrou dentro da festa e ele viu todas aquelas luzes, aquele pessoal dançando, bebendo, ele virou para si mesmo e falou: eu devia ter escutado o meu pai. Eu devia ter escutado o meu pai. Esse lugar não me pertence. Ele virou as costas e foi embora. É isso aí. Mas o que isso mostra? Quando Deus te escolhe, quando Deus ele quer que você esteja próximo dele, não tem outro lugar. E o Jaé ele também mostra isso. Cada jovem desse movimento maravilhoso que é o Jaé, que hoje no santuário são mais de 500 jovens espalhados pelo Brasil. E muito mais ainda que não foi contado. Sim. Mas o que eu quero falar com tudo isso? É que Deus, ele escolhe. Ele chama muitos e escolhe a poucos. E quando você entra nesse projeto e se dedica a Deus, foi porque Deus te escolheu. Agora, sobre essa questão de vida com Deus, é muito sério isso. Porque tem muitas pessoas que fazem a seguinte pergunta, né? Como é que eu vou escutar a voz de Deus? Como é que Deus vai falar comigo? Isso é verdade. Escutar a voz de Deus, muitas das vezes o jovem pensa que vai vir uma voz na cabeça dele e vai falar: faz isso, isso e isso. Não podemos falar que isso não pode acontecer. Cada pessoa, Sim. Cada caso é um caso, né? Sim, mas vai muito além. Tem maneiras de ouvir a voz de Deus que o jovem nem imagina. A gente ouve a voz de Deus quando o profeta dá uma direção. Sim. É a voz de Deus ali. A gente ouve a voz de Deus quando a gente vai fazer algo e vem aquele sentimento: não, isso aqui não é pra você. Ou então vem aquele sentimento: faz. Por isso que é muito importante o jovem estar dentro da vida com Deus, para esses sentimentos não confundirem ele e não virar algo que vá prejudicar o jovem. Isso é verdade. Então, ouvir a voz de Deus pro jovem pode ser algo até difícil. Mas o jovem ouve a voz de Deus quando ele está com a vida com Deus em dia e sabendo que o Deus que ele serve é um Deus que sempre vai colocar coisas boas no caminho dele. Deus nunca vai querer que a pessoa retroceda. Nunca vai querer que a pessoa faça algo que pode, nem precisa ser claramente, mas que de alguma forma pode prejudicar a vida dela com ele. Por que Deus iria fazer isso? Então, ouvir a voz de Deus é entender que Deus vai falar sim com o jovem, mas é sempre jogando ele para frente e para cima. Você falou dessa questão de prejudicar.
E você estava me contando, antes de começar o podcast, sobre uma vez que perguntaram para você por que existe o mal. E isso também é algo assim muito polêmico, assim dizendo, né? Isso. Gera muitas dúvidas, né? Se Deus é tão bom assim, por que existe o mal? Por que tem pessoas doentes? Por que tem tem pessoas que sofrendo? sofrem? Aí eu te faço a pergunta, por quê? Olha, como eu vou explicar dessa forma, todo mundo vai entender. Há uma prática na ciência que explica o frio. O frio não existe. O que é o frio? A ausência do calor. Como a escuridão. Não existe sombra, não existe escuridão. O que é escuridão? A ausência de luz. da luz. E eu digo que o sofrimento, o mal, é o mesmo. O que é o mal? A ausência de Deus na vida da pessoa. Quando a pessoa tem Deus na vida dela, não tem mal. Não tem mal. Não é que as lutas do dia a dia não vão vir. Vai sim. A diferença está no quê? A luta vem para os dois lados. Para quem tem Deus e para quem não tem. Só que quem tem Deus tem a base firme para poder vencer aquela luta. Quem não tem, a luta vence a pessoa e se torna um sofrimento na vida dela. Isso é tão sério que eu tô até aberto aqui na palavra de Deus, que pode colocar aqui na tela, que é Mateus 8, versículo de 1 ao 13. Eu não vou ler tudo, mas aqui conta a história de um leproso. E para quem não sabe, naquela época de Jesus, os leprosos, eles andavam com um sino em seu pescoço ou em sua veste, porque tinha que fazer barulho, porque eles não podiam nem se aproximar das cidades que eram muradas. Ou seja, uma cidade que havia um muro, eles não poderiam se aproximar. E se alguém visse eles andando pelas ruas, tinham que começar a gritar: impuro, impuro! Porque era como se ele carregasse uma maldição. Ele cometeu um pecado, ou os pais cometeram um pecado, e transformou na maldição no filho. E o filho teria que crescer e morrer com aquilo. Então ele não poderia ter uma família, ele não poderia ter um emprego, ele não poderia ter vida. Viver totalmente excluído. Inclusive não poderia ter nenhum tipo de sonho. E na Bíblia conta essa história. Porque quando Jesus estava descendo do monte, com aquela multidão de pessoas seguindo ele, e Jesus só tinha multidões de pessoas por causa dos evangelistas. Aí entra o Jaé de novo, mas é daqui a pouco. Isso. Quando ele estava descendo o monte, veio um leproso correndo atrás de Jesus. Ajoelhou perante ele e falou: Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus falou: eu quero, seja curado. Mas aquele leproso não estava pedindo para Jesus restaurar somente a saúde dele, mas sim todos os sonhos que um dia ele teve. O sonho de ter uma família, o sonho de ter um emprego, o sonho de ter uma vida, o sonho de poder ir ao templo e servir a Deus, porque na palavra de Deus mostra que a primeira coisa que ele fez depois de ter se encontrado com Jesus foi ir ao templo e entregar o sacrifício dele, entregar ali a oferta de amor dele. Então essa coisa de restauração de sonhos, só Jesus pode restaurar os sonhos. E na sua visão, o que é um restaurar de sonhos? O restaurar de sonhos, eu vou pegar essa própria base bíblica para dar o exemplo. É quando a pessoa tem um sofrimento ali, que a única coisa que pode dificultar e impedir a pessoa de realizar os sonhos dela, é a mente dela, e o segundo é o sofrimento. São as duas coisas. Ou a pessoa não realiza os sonhos dela porque a mente dela não deixa e ela pensa que não pode, ou é porque o sofrimento impede ela de conseguir. No caso desse leproso, a restauração de sonhos dele só ia ser feita através de eliminar aquele sofrimento. Porque como a palavra de Deus disse, você acabou de dizer, ele sabia que Jesus podia curar ele. E ele disse: se quiser, me cura, Jesus. Em outras palavras, né? Mas
Então, a mente dele já estava destravada, ele sabia que tinha como ele conseguir os sonhos dele. E que a única coisa que impedia era o sofrimento. E foi aonde ele procurou quem? Um único que tem poder de curar. Um único que tem. Tanto é que ele não perguntou para Jesus se Jesus tinha poder para curar. Ele perguntou se Jesus queria curá-lo. Jesus, o Senhor pode me curar? O Senhor quer me curar? Se quiserdes, me cura. E através da cura que Jesus disse, eu quero, seja curado. Ele recebeu ali não só a cura, como você disse, mas a restauração dos sonhos. Então aquilo que ele não podia fazer por causa daquela lepra, ele voltou a poder fazer, porque agora não tinha mais nada, nem a mente e nem o sofrimento para impedir ele. Caramba. E já aconteceu com você isso? Com certeza, a gente pode citar aqui várias e várias experiências em que foi colocado diante da gente, diante de mim, a oportunidade de levar um sonho adiante ou de colocar algo para impedir. Tanto a mente quanto o sofrimento. Um exemplo, quando a gente começa no ministério, é normal a gente pensar, mas será que eu sou capaz? Será que eu consigo chegar lá aonde o apóstolo me vê? Porque o apóstolo ele é o primeiro a acreditar no jovem. Ele é o primeiro a, quando o jovem está começando, dizer, olha, eu acredito que você vai chegar aqui. E ele mostra para o jovem. E é normal vir na mente do jovem, nossa, mas eu dessa forma? Aí tem aqueles jovens que são vergonhosos. A vergonha atrapalha o jovem. Sim. A timidez. E o jovem pensa, será que eu vou chegar lá? Mas quando o jovem deixa isso de lado e coloca Jesus à frente, falando, Deus, o Senhor sabe. Aliás, eu sei que o Senhor tem o poder para me fazer chegar lá. Se o Senhor quiser, me faz chegar lá. E é através disso que o jovem vai chegando. Eu digo que quando o jovem cria metas, porque ninguém nasce no topo, né? Não. Não, ninguém nasce no topo. Tanto é que quando a gente nasce pequenininho, pequeno. Vai crescendo com o tempo. E isso vai se desenvolvendo. Então, eu digo que quando a pessoa, não só o jovem, mas a pessoa reconhece que ela é pequena diante do que Deus pode fazer, e o querer de Deus está acima de tudo, ela entende que para ela chegar lá no sonho dela, onde ela quer conquistar, não importa o que seja, isso vai desde bem material, carro, casa, até sonhos grandes, conquistar empresas, se tornar uma pessoa grande profissionalmente. Isso envolve tudo. É entender que aquilo só vai acontecer na vida dela através da vontade de Deus. E como que eu vou saber se Deus quer? Servindo a Ele. Que foi o que aquele leproso fez. Ele serviu a Deus. Ele primeiro pediu para Deus dar a condição, porque é Deus quem dá a condição. E essa condição é ele ser curado, porque até para ele poder ir no templo ofertar, ele tinha que estar curado, porque ele não podia entrar no templo com a lepra. Ele não podia nem entrar na cidade onde estava o templo. Então como é que ele ia ofertar para ser curado? Não tinha como. Então ele foi até quem? Até Jesus. A cura, a própria cura. A própria cura, o único que pode curar. O único que podia curar a angústia no coração dele, a lepra, a tristeza, a depressão. Com certeza uma pessoa dessa tinha muita tristeza acumulada no seu coração, e você olhar para todos os lados e você pensar, eu não tenho salvação. Tô sozinho. Tô sozinho. E como eles pregavam todos os dias, isso aí é porque você cometeu um pecado, então Deus não gosta de você. E ele foi diante daquele que ele sabia que era o único que não iria julgá-lo. Porque se ele fosse a qualquer sacerdote da época... eles iriam cuspir nele. Isso. E tocá-lo dali, né? Então ele foi diante de Jesus, no meio de uma multidão. Olha como que ele teve que passar por um desafio. Porque ele não podia estar ali. Mas ali Jesus curou ele na hora. E aí ele foi e deu o sacrifício, a oferta dele para dizer, olha Deus, o Senhor me fez chegar aqui. Então isso aqui é para agradecer o Senhor. Cara, é lindo isso, né? E a igreja é uma forma disso. Sim. E na sua visão, na visão de um jovem, o que é a igreja?
O que é o santuário? Olha, a igreja em si, na vida do jovem, eu vou usar dessa mesma palavra, representa a restauração dos sonhos. A igreja na vida do jovem representa a restauração dos sonhos, porque a igreja vai muito além do templo. Sim. O templo é onde a gente vai para poder adorar a Deus, com ofertas, louvores, danças. Isso é o templo. Mas igreja é a comunhão do jovem dentro de uma unidade, um corpo, que está ligado em quem? A Cristo. A Jesus, A Jesus. Cristo, o cabeça da igreja. Então a igreja na vida do jovem, ela representa essa restauração de sonhos. Por quê? Porque o jovem vê que na igreja, igual aquele leproso viu, vê que a partir dali ele não está mais sozinho. Aí ele vai poder ter pessoas... A igreja acolhe, né? E isso é eu digo que a igreja é uma mãe que abraça os seus através de Deus, que é o nosso Pai, e acolhe os seus filhos. Acolhe a todos que chegam até ela e que, o detalhe, né? Se arrependem de ter vivido até ali de forma errada. E a gente tá falando tanto sobre sonhos e tanto sobre essa questão da igreja. Mas na sua visão, o que é uma pessoa que não tem sonho? Como é uma pessoa que não tem sonhos? Olha, nós dizemos que o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é sonhos. E o contrário dos sonhos é a morte. Então uma pessoa sem sonhos é uma pessoa que só está aqui na Terra. Ela não tem vida. Ela sobrevive, ou seja, ela só está esperando o momento dela. Porque vamos imaginar uma pessoa que não tem objetivos, não tem aonde chegar. O que ela faz? Ela está vagando ali. Porque ela acorda de manhã e ela não tem na mente dela, não, hoje eu preciso fazer isso para poder chegar aqui. Não. Ela simplesmente passa aquele dia ali. Eu ouvi outro dia uma pessoa dizer, de forma muito triste, uma pessoa que não acreditava em Deus, e ela dizia que os dias dela, eu estava evangelizando isso lá na minha cidade, e a pessoa dizia assim, que ela só estava passando os dias dela aqui. E aí eu perguntei para ela, mas se você não acredita em Deus, se você não acredita que depois que você morrer fisicamente, você vai ter uma vida nos céus, então para que você vive? E aí ela falou, não, eu simplesmente estou esperando morrer. E aí eu fiquei pensando, né? Qual seria o sentido da gente começar a ter uma vida para passar 50, 60, 100 anos aqui na Terra para depois morrer e tudo acabar? Não tem sentido. Não tem sentido. E assim, eu fiquei muito reflexivo com a fala daquele homem, que eu me lembro até hoje, assim, porque você olha nos olhos da pessoa e não vê, sabe? Aquele desejo de viver. A pessoa tá ali só para passar o tempo dela. Então a pessoa sem sonhos é essa. É uma pessoa que não vive. E é forte isso, porque essa questão de sonhos, o sonho ele comove a gente, ele dá aquela revolta. E quando você se revolta para lutar e luta para conquistar. E você vai lutando e conquistando e vencendo e recebendo de Deus o que você busca. Então essa questão de uma pessoa que não tem sonhos é tão sério. Porque do que basta viver, é que nem você disse, 100, 50 anos sem objetivo. Para uma pessoa que não tem objetivo, qualquer caminho basta. Eu gosto muito de pegar como exemplo da Bíblia Paulo. Então nós somos dois. Porque Paulo ele foi uma pessoa que perseguia a Cristo. Enquanto ele era Saulo. Então ele não tinha vida ali. Qual que era a vida dele? Perseguir cristãos. E quando ele se tornou Paulo, ele passou a viver por um objetivo. Qual era? Jesus.
Jesus. Na palavra de Deus, em Filipenses 3, se eu não me engano, a partir do capítulo 13, eu quero pedir para colocar aqui do lado o versículo para mim, por favor. Paulo diz que ele pensa, não pensando eu que já tenha chegado no objetivo final, mas eu continuo deixando as coisas do mundo para trás e vivendo pro meu caminho. Prosseguindo o alvo. Prosseguindo para o alvo, isso, que é Jesus. Que é o troféu, o supremo troféu. E ele compara a vida como se fosse uma Olimpíada, onde ele corre e persegue. Tem uma frase de Paulo que é muito marcante, que ele diz: combati o bom combate. E completei a minha carreira e guardei a fé. Então, assim, Paulo ele é um exemplo muito grande. E um exemplo de sonho também. Porque ele disse que não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando ele deixou de ser Saulo, ele tinha um objetivo e ele seguiu naquele sonho de seguir aquele objetivo. E tanto é que Paulo, ele diz isso. Eu fiz de tudo e de todos para poder ganhar alguns para Cristo. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. De judeu para ganhar os judeus, de E grego para ganhar os gregos. Paulo, ele diz isso. Então, o objetivo de Paulo era esse. E assim, maravilhoso. Agora, na sua visão, como que a gente faz para restaurar um sonho? Porque, peraí, quantas pessoas que você conhece, ou até mesmo você, que abandonou sonhos antigos, às vezes um sonho de ter uma família, um carro, uma casa em específico, um sonho de ter um emprego dos sonhos, de criar sua própria empresa, de ter, assim, o que você mais desejava em todo mundo, e não conseguiu mais? Desistiu daquele sonho? Está no momento de voltar a sonhar. Jesus disse que tudo o que pedires em meu nome, eu vos concederei. Mas como restaurar esses sonhos? A restauração de sonhos começa na mente. Porque o primeiro passo... Calma aí que não dá, eu ia falar metanoia. Eu ia falar isso agora, vai. A restauração de sonhos começa na mente. Calma. A restauração de sonhos começa na mente. Metanoia, Kaique. Isso. Por quê? O primeiro passo é a pessoa voltar a acreditar que ela consegue. Voltar a acreditar que ela tem sim como conseguir aquilo que ela um dia sonhou, mas que perdeu o sonho. E é onde acontece a metanoia. Aonde a pessoa consegue ali uma mudança radical da mente que não acontece de outra forma, a não ser de... Hoje eu tô pensando, amanhã, esse pensamento que eu não consigo mais, acabou. E aí a pessoa volta a acreditar. É onde reacende aquela chama dentro dela de querer lutar por um objetivo. E é assim impressionante, né? Às vezes eu me pergunto muito o que leva uma pessoa a perder os sonhos dela. Olha, eu digo que perder os sonhos são frustrações da vida. Um exemplo, tem pessoas que sonham em ter uma família, Mas filhos. se decepciona em sua própria família, né? E isso tem duas formas dela se frustrar. A primeira, que é muito comum, é dela ter um relacionamento ali que ela pensa que é pra vida e o relacionamento acabar. Ou com uma traição, ou até mesmo de forma muito ruim para a pessoa, gerando nela traumas, enfim. Sim, sim. E a segunda forma, que eu digo que é a pior, é quando ela não vê dentro da casa dela um exemplo do pai e da mãe. Porque ali ela pensa, para que eu vou querer uma família se família é isso? Quando tem briga dentro de casa, por que eu vou querer uma família se dentro de casa só tem briga? E quantos casos desse tipo já chegou até mesmo no santuário que você passou, nos santuários que você passou, né? Porque o ministério, ele é assim, o pastor passa, mas a igreja fica. Sim, o único que fica ali junto com os irmãos é Jesus, né? Que tá sempre ali. Quantos casos a gente recebe diariamente disso, né? Sim. De pessoas que perderam as esperanças. E eu só posso falar disso por causa dessas experiências, né? Porque o diferencial do santuário é isso. A gente prega o que vive. A gente prega o que vive. Então eu vivi essas experiências junto com irmãos jovens que chegaram e falaram, olha,
Eu sonhava em ter uma família. Mas quando meu pai foi para as drogas, eu parei de querer. Porque eu pensei, no momento que eu tiver uma luta, eu também vou querer abandonar minha família e ir para as drogas. Eu vi a minha mãe deixar meu pai por causa de outra pessoa, ou o pai deixar a mãe por causa de uma outra mulher. E pensei, por que eu vou querer uma família se É isso. no momento da luta eu vou querer largar? Pra que eu vou querer me esforçar pra isso se na primeira pedra, na primeira adversidade, os dois desistem? Sim. Então a pessoa perde o sonho dela quando ela se frustra ou com algo que ela está vivendo ou com algo que alguém que era referência para ela naquilo viveu e se frustrou. Então é aí que a pessoa perde o sonho dela. Sim. Maravilhoso. Agora, pra finalizar aqui, muito obrigado por você ter participado aqui do podcast do GE. É um grande prazer ter você aqui. E volte sempre, viu? Amém. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu sempre digo, é maravilhoso estar nesse momento de comunhão. Não só ensinando quem está de casa nos ouvindo, mas aprendendo. E eu tenho que ser honesto porque eu aprendi muito hoje aqui. Eu também. E agora, pra finalizar. Kaique Oliveira. Na sua vida, o que é o projeto do Jaé? O projeto do Jaé, ele envolve, na minha vida, eu digo que é muito mais do que um projeto. É um estilo de vida que a gente acolhe. Ser um Jaé. Ou seja, eu não sou qualquer jovem, eu não sou um jovem como eu sou um Jaé. Eu sou um jovem apostólico que estou em constante evolução. Então, todos os dias eu aprendo coisas novas, fortifico os meus sonhos e a cada dia que se passa vivendo dentro desse projeto, eu estou mais perto do meu sonho. Por quê? A cada dia que passa, eu estou crescendo aquela vontade de querer conseguir. Quanto mais aquela vontade cresce, mais eu faço, para mais rápido eu poder chegar lá. O apóstolo, ele dizia uma coisa, não só para mim, mas para todos os jovens do Jaé, que são jovens sonhadores, é que quanto mais o jovem faz para Deus, mais rápido ele vai chegar no sucesso. E o Jaé é isso. Porque quanto mais o jovem faz para Deus, quanto mais o jovem serve a Deus, mais rápido ele vai conquistar aquilo que ele quer. Envolvendo ou não a igreja, porque tem jovens que sonham em ser um empresário. Eu sonho em me tornar um bispo de sucesso, que envolve a igreja. Mas tem jovens que sonham em ser empresário e o que eu acho mais impressionante é que sonham em ser empresários para poder ajudar mais a igreja. E fazer com que a igreja chegue a mais pessoas. Então o que é isso? O Jaé é um estilo de vida. E é o estilo de vida mais maravilhoso, mais feliz que um jovem pode viver. Maravilhoso. Olha, você disse aí sobre esse estilo de vida que é o Jaé. Muito obrigado por ter participado, viu? Um grande prazer te ter aqui hoje. Volte sempre. E sobre essa questão do que é o estilo de vida Jaé, a gente deixa para a próxima vez. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você que nos acompanhou hoje aqui. Um grande prazer. E agora, vamos ficar agora com um pouco dessa alegria do reino dos céus. Que Deus te abençoe. Até a próxima e tamo junto. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Eita, tem bom. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Eita, tem bom. A palma da mão. Comemoração, é alegria.
igreja pra buscar a paz. Eu fui curado e achei demais. Canto pra Jesus, canto pra Jesus, canto pra Jesus, o príncipe da paz. Não partilha não, irmão. E quando perguntam, você vai bem? Como bom mineiro, respondo de coração: isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Eita, trem bom. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Eita, trem bom. Eita, trem bom. Bom demais da conta. Sou mineiro, ai, não tenho vergonha de dizer. Quando eu chegar no céu, com os anjos vou cantar. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Eita, tem bom. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais.